Gente, é com muito prazer que eu quero chamar um cachorrinho aqui em cima. Cadê o cachorrinho? Chama o cachorro. Como é que é o nome dele? Como? Pit Dog? Bid? E se for Pit Dog, eu quero x-salada. B. Então vamos... Esse trem vai morder, não, né? Esse quatoinho dele aí, ó. André, cadê o André? André? Cadê o André? Vocês tiraram 2 ou 1 errado, agora vai ter que tirar de novo. Vem, cadê os 6 aí? Cadê quem vai vir? Vocês param com isso, gente. Nossa senhora. Agora tinha que estar o pessoal da escola aqui, ia virar meme, né? Certeza que ia virar meme. Tá, então, gente, eu só gostaria que um de vocês, isso, só vem aqui e fala o que é esse bicho aqui. Com todo respeito, tá? Pra gente poder começar já. Você garante? André? André, boa tarde. Explica melhor para nós aí, porque eu não... Esse aqui é o BitDog. Ele é desenvolvido por uma empresa chinesa, a parte do hardware. Então, a gente não desenvolveu a carcaça dele, só que a gente desenvolve a parte racional dele. A gente desenvolve toda a parte de software. Ou seja, eu agora consigo controlar ele aqui. Mas a ideia que a gente está construindo é deixar que ele seja autônomo. É deixar que ele consiga, através de tomadas de decisões, utilizando inteligência artificial, ele consiga realizar inúmeras tarefas. E é isso que o CIA está desenvolvendo hoje. E, basicamente, agora ele está mais para entreter o pessoal, deixar a criançada ficar mais alegre, mas ele é um projeto muito extenso de pesquisa e que a gente se esforça muito para conseguir desenvolver. Obrigada pela explicação. Gente, isso é Expo Favela, hein? Tá vendo? Favela não é carência, favela é potência, né? Então, vamos chamar aqui a próxima mesa, a importância da tecnologia e inovação para o presente e futuro dos negócios. Preto, você tinha razão, viu? Ele não mordeu e nem fez xixi, por enquanto, mas vamos ver se vai morder ou não. Então, o primeiro panelista é o Rubens Filete, presidente da CIEG. Salva de palmas. O Rubens é empresário e presidente da CIEG pela segunda vez, graduado em gestão de negócios com especialização em gestão de projetos, tem experiência profissional e em gestão de grandes empresas. Não dá uma sensação estranha? Dá uma sensação que esse negócio vai morder a gente. Nossa Senhora. Interessantíssimo. Nossa, gente, vocês estão me tirando a concentração desse bicho. Próximo, uma salva de palmas, né, gente? Por favor. O próximo é o Anderson Soares, professor, pode ficar à vontade, professor de inteligência artificial. Anderson é fundador do Centro de Excelência em Inteligência Artificial da UFG, professor em Inteligência Artificial da UFG, atua na área e coordena projetos de inovação para empresas de diferentes setores econômicos, tais como logística, saúde, segurança e mobilidade. E assusta a gente, né, que esses bichos... Ele deitou? A salva de palmas para o Anderson e para o cachorro que deitou. Que legal! Muito bacana isso, hein? Gente, vocês podem ficar à vontade, podem se sentarem, se quiserem. O próximo é o Marcelo Baiocchi. Marcelo Baiocchi. A gente ensaiou junto e mesmo assim deu errado no final, é isso mesmo? Mas vai dar certo. Daqui até o final eu tenho certeza que vai dar certo. Marcelo é diretor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, presidente dos conselhos regionais do SESC-GO, SENAC-GO e membro titular do Conselho Nacional do SESC e SENAC, presidente da Cicobi,
Sicovicred e presidente do Cicobi Goiás Central até o presente momento. Sócio proprietário das empresas Baioc, falei certo agora, né? Imóveis, France Pharma, Indústria de Cosméticos LTDA e da Aliança Participações e Empreendedorismo. Você dorme? Porque, nossa senhora aí. Uma salva de palmas, gente. Nosso próximo conferencista é o Zé Frederico, secretário de Tecnologia do Estado de Goiás. É engraçado, né? Eu estou aqui, gente, cadê a ficha do José? Do Zé, né? E só estou achando José. Aí o pessoal que faz os nossos roteiros ferra com tudo, né? Eu nunca ia achar um Zé aqui. José Frederico Lira Neto, seja bem-vindo. Zé Frederico, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, mestre em Políticas Públicas em Harvard. Você não dormiu, né? Esse aí realmente não dormiu. Tem a missão de tornar Goiás uma referência internacional em inovação. Parabéns. E o nosso mediador, Juliano, por favor, suba ao palco e se apresente em seguida já. Seja muito bem-vindo. Eu gostei desse cachorrinho dormindo, você não está entendendo. Como eu disse a todos, né? Let's go, baby, hasta la vista. Por favor, se atome ao recinto e fique à vontade. Sinta-se em casa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os palestrantes aqui. Eu sou fundador da Rurax, uma startup de agronegócio. A gente está revolucionando o mercado, até com a ajuda da Universidade Federal de Goiás. A gente está fazendo um sistema de recomendação proprietário nos mesmos níveis que tem uma Amazon, uns grandes marketplaces hoje no Brasil. A Universidade Federal de Goiás é referência nacional e mundial em inteligência artificial, em tecnologia, e a gente veio falar um pouco disso, não só da Universidade Federal, que a gente já conhece bastante, o professor Anderson, mas também o Zé Frederico, veio para somar muito aqui no estado, e a gente está com uma expectativa muito boa, e ele já tem realizado. O Rubens Filetti também, que através da CIEG já tem uma ideia de inovação, de já trazer essa inovação pelo comércio, para o serviço, e também o Marcelo Baioc, que, como a gente sabe, não tem dormido aí há uns 20 anos, né, Marcelo? Mas com essas associações classistas, com o governo, com as universidades, isso é uma mistura perfeita para que a gente possa ter um ambiente de inovação muito próspero, muito forte aqui no nosso estado. A gente tem uma vocação para o agro, mas que também ele pode vir com tecnologia, ele pode vir com inovação, e nós, até como a Rurax, a Rurax é de uma das empresas nossas, e a gente já tem experimentado isso. A nossa plataforma está sendo lançada oficialmente agora na Exposição Agropecuária de Goiás, mas a gente já tem no nosso quadro em torno de 20 pessoas trabalhando com inteligência artificial. A ideia em Goiás é que a gente faça isso, Zé Frederico, com várias e várias empresas, como tem feito, e eu já gostaria de fazer, estou até numa situação muito confortável aqui, porque eu só tenho craques do meu lado, então eu só vou fazer perguntas e vou ficar aqui na minha, esperando essa turma falar aí e trazer coisas boas para vocês. Queria começar com o professor Anderson, que foi ontem ou anteontem, ele esteve com o CEO da OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, que é a nova sensação mundial da tecnologia no mundo. E o Anderson teve já a oportunidade de conversar com esse cara, uma empresa que foi, parte dela foi vendida para a Microsoft por 10 bilhões de dólares. Eu gostaria que o Anderson falasse um pouco para a gente a respeito dessa experiência. Acho que o Zé Frederico também esteve lá, e eu gostaria de ouvir de vocês aí o que tem de novo aí no mercado, na tecnologia. Perfeito. Gente, muito boa tarde a todos, prazer estar aqui. A gente estava lá no Rio, né, nesse momento, né,
o Zé Fred, que faça justiça, que cavou esse momento lá para a gente. E, de fato, assim, o mundo está passando por um momento de grandes transformações, né? A informática, a computação foi talvez um dos últimos grandes momentos que a gente passou, e agora esse advento da inteligência artificial é um novo momento, né? E um dos pontos que, né, que foram discutidos ontem é como que a gente pode usufruir isso para impactar positivamente a sociedade, fazer inclusão social, né? Porque está acontecendo e acontecerão grandes mudanças nos próximos anos, gente, tá? Eu gosto muito do conceito, apesar de trabalhar com inteligência artificial, eu gosto muito do conceito de inteligência aumentada. O que significa isso, né? A inteligência artificial ao serviço nosso para habilitar a gente a fazer tarefas que a gente tinha dificuldade, que a gente gastava muito tempo para se fazer isso, né? E até dando um spoiler aqui, né, na Campus Party, por exemplo, nós vamos treinar crianças, tá, para escrever livros usando ferramentas de inteligência artificial. Então, você pensa o seguinte, eu estudei lá na escola Professora Zuzu, lá em Catalão, né? Então, a gente não tinha muita coisa lá, além de um campo de terra, né? que foi muito útil para aquela fase, mas a gente não tinha sequer assim, laboratório de informática, nem, naquela época nem vislumbrava isso, né? Mas hoje, com a popularização dos eletrônicos e tal, você pode sim proporcionar, né, ensinar as crianças de diferentes classes sociais a utilizar essas ferramentas, e a criatividade passa a ser o limite. E aí, quando a gente coloca só a criatividade como barreira, ela não tem hora, nem lugar, nem classe social para nascer. Simples assim, né? E é uma das ações que a gente vai fazer lá na campus, né? Então, se você tem aí filhos abaixo de 18 anos, né, você vai poder se inscrever nessa ação, que vai ser fantástica, gente, né? A gente fez alguns testes iniciais, então você consegue gerar um livro só a partir da sua ideia criativa, e uma das ferramentas que a gente vai usar lá para mostrar para as crianças que elas podem, com o uso de tecnologia, fazer isso, né, é exatamente usando o ChatGPT, né, para que ele escreva a história a partir do criativo da criança. E o ChatGPT é a grande sensação do momento, como o Juliano falou, para que você possa usar a inteligência artificial. Em outros tempos, você teria que esperar a criança crescer mais, desenvolver uma capacidade de escrita e de redação muito mais sofisticada, entende, gente? Né? Isso ia demorar muito mais. E agora a gente, com o uso de tecnologia, né, a gente pode fazer isso. E um dos grandes pontos, né, que eu achei o ponto máximo da experiência, né, de ontem, né, foi da discussão exatamente no aspecto educacional. Porque com ferramentas digitais, com ferramentas inteligentes, como é o caso do ChatGPT, a gente pode tentar agredir um pouco dos grandes desafios da educação, que é a escala. Ou seja, a gente sabe que no mundo ideal, se você tivesse um professor para cada aluno, a gente teria a maximização do efeito educacional da pessoa que está recebendo do mestre. Mas a prática é que não há possibilidades, né, por diversas restrições, de fazer isso, e você tem que colocar um mestre para 40, 50, 60 aprendizes. Então, isso derruba muito a possibilidade de você transmitir, né, de forma eficaz. E com o uso de tecnologia, a gente pode, talvez não resolver isso, mas mitigar um pouco esse desafio, né, principalmente no aspecto educacional. Mas eu acho que o Zé pode complementar um pouquinho, né, um pouco dessas questões que a gente acabou tocando ontem. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Olha, primeiro que foi bacana, sendo muito sincero, eu sei que parece confete, mas eu fui para lá e fiquei o dia inteiro com o professor Anderson e com o professor Arlindo, né? E aí eu fiquei aprendendo um monte de coisa de IA, conversando com eles. E eu falo assim que, lógico que o ChatGPT, a turma da Califórnia, lógico que eles são uma referência, mas eu sei aqui da UFG não está muito atrás, não, sabe? Então, acho que é um negócio que vale a pena a gente ter em mente. E, para mim, uma coisa que me marcou, pegando um pouco do que o
o professor Anderson disse aqui, eu acho que muita gente está com medo, se pergunta se o seu trabalho vai desaparecer com o chat GPT, né? Então tem outros, não, mas será que eu vou ser substituído? Eles estão fazendo, e até programador, né? Que agora você pode chegar lá e pedir um código para resolver um certo problema. E eu achei interessante a resposta deles, né, do Sam, do CEO, e do desenvolvedor que estava lá, falando o seguinte, que a maneira como eles enxergam é que essa ferramenta ela não é muito boa em fazer 100% de um trabalho, mas ela é muito boa em fazer 80%, 90%. E aí você vai completar com os 20%, 10%. Então, se for nesse sentido, o que vai acontecer é que a nossa produtividade ela vai subir absurdamente, está subindo absurdamente. Então, vocês que fazem trabalho já com CEA sabem disso. Então, não é você necessariamente, talvez no futuro sim, mas agora a sua profissão vai sumir, mas agora você vai conseguir fazer muito mais coisas naquele mesmo tempo, né? Tem uma potência muito maior. Educação é um dos casos, mas, de novo, se você programa, agora você já consegue partir de uma base boa. Agora, se você não souber programar, você não consegue revisar o que eles colocaram para você, entendeu? Não consegue terminar a última milha, os últimos 10%, 20%. Eu acho que esse foi um ponto que me marcou, né? E eu acho que vale a pena até para nós refletirmos enquanto trabalhadores, trabalhadoras, né? Então, enfim, em qualquer setor. Concordo plenamente com vocês, Zé Frederico. E a história tem nos dito, assim, tem nos mostrado que a tecnologia ela não tira emprego, ela aumenta emprego. Se você vê no Vale do Silício, hoje é uma das regiões, se não for a mais rica, né, concentrada do mundo. E ela é baseada em tecnologia. Então, você pode perder ou trocar empregos, às vezes até menos qualificados, mas por empregos mais qualificados. A gente tem vários aqui, um bom exemplo de estagiários que têm aí 3, 4 mil reais, estão ganhando, e não tem, né? Assim, então, a gente tem que fazer esse trabalho aí de educacional, de ir na base, como a China foi, e colocou isso na base da população. Hoje é o país mais tecnológico. Eu gostaria de ouvir o Marcelo para ver como que as entidades classistas estão trabalhando isso junto com o governo, para que a gente possa ter aí políticas público-privada e academia, que eu acho que esse é o grande elo, né, da cadeia aí, para que a gente possa desenvolver regiões aí, como a gente tem aí no Vale do Silício, Portugal, e poderíamos citar outras, mas a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Gostaria de ouvir o Marcelo e depois o Rubens, dentro das como que as entidades classistas, né, têm trazido inovação e tecnologia para dentro das empresas e das entidades também. Bom, primeiramente, boa tarde. Obrigado, Juliano, pela oportunidade, né? Estamos aqui, cumprimentar o secretário Zé Frederico, o professor Anderson, meu companheiro de Fórum Empresarial, liderança, Rubens Filetti. E vocês podem observar aqui que da área de tecnologia só eu que não sou, né? Todos aqui, mestrado, doutorado, Harvard, né? E eu aqui sou corretor de imóveis. Tenho empresa imobiliária e faço loteamento. Mas sem tecnologia e inovação, qualquer empresa ela vai ficar desatualizada e fora do mercado, né, Juliano? E vocês estavam falando aí do ChatGPT e inteligência artificial, e quando o Zé Frederico fala assim, não, ainda vamos trabalhar 10, 20% da capacidade, né? Eu fico imaginando que juventude que vai nascer desse período, né? Porque eu sou do tempo ainda da tabuada que era tomada, né, na sala de aula. Você tinha que saber a tabuada completa para passar de ano, fazer redação, né? E eu sou do tempo ainda, eu não, acho que a maioria de nós aqui, né, somos do tempo que você consultava a Delta Larousse e a Barça para fazer um trabalho de escola manuscrito, não tinha esse trem de datilografado, não. Então, a gente era muito forçado a estudar, aprender e buscar conhecimento. E será que, aí a pergunta eu devolvo para vocês que são da área de tecnologia, que nós não vamos produzir uma juventude com preguiça de pensar? Será que ele não vai pôr o ChatGPT como exemplo para pensar por ele? Que eu fui lá e testei, né? Eu achei inteligente aquilo lá, principalmente para mim com 58 anos, né? Com esse tanto de atividade, às vezes você tem que escrever alguma coisa e está com preguiça. Então, se você puser lá um discurso,
quero fazer um discurso sobre tal tema, em tal dia, tal hora, sobre isso. Ele te dá o discurso prontinho, muito melhor do que eu faria. Então, realmente, é uma ferramenta extraordinária, né? Uma ferramenta tecnológica que eu imaginei que nunca iria conviver com isso. O que nós estamos vendo é uma mudança muito rápida, né? Em especial na área do comércio, puxando um pouco para os nossos negócios, né, Rubens? Hoje, a área do comércio, serviços e turismo é inimaginável sem o e-commerce, sem uma plataforma e, sem dúvida nenhuma, a Rurax tem tudo para dar certo, né? Porque é o que falta para qualquer atividade econômica, né? E o que nós mais necessitamos realmente, nós da área do comércio em especial, realmente são as plataformas que levam o nosso produto ao mercado. E eu tenho uma filha de 21 anos dentro de casa, eu até brinco com ela, não tem um dia que não chega uma caixa minha lá em casa pelo correio. Todo dia ela lá em casa também. Coisa. Também, né? Esse dia eu tive curiosidade, eu não abro, esse dia eu tive curiosidade, abri um monte de vidrinho. O que é isso, minha filha? É para o cabelo. Cada dia você usa uma máscara, não sei o quê. Eu não vai na esquina, na farmácia comprar, chega pelo correio. Então, assim, eu quero aproveitar o momento, né, e deixar esse questionamento, né? Será que nós saberemos usar esta ferramenta? Até ouvi num noticiário que eles estão querendo estabelecer limites para essas inteligências artificiais. E mais uma coisa me preocupa. Será que isso não vai tirar o emprego, apesar de ter sido dito aqui que não vai tirar o emprego de ninguém? Mas aonde eu tenho 3, 4 funcionários, se uma inteligência artificial começar a gerar contrato na minha empresa, começar a fazer cobrança, começar a atender cliente, eu talvez diminua o número de funcionários, talvez eu tenha que ter um só para tirar da impressora o contrato que a inteligência artificial gerou e guardar em algum lugar, ou, de repente, eu não vou nem imprimir, vai para um arquivo digital. Já pode pôr na nuvem hoje, inclusive. Hoje a gente já vende lote em campo. O cliente que compra um lote nosso, ele digita os dados dele no Palm, ele faz lá entra no DocSign, no GovBR, ele assina o contrato, esse contrato já vai para a empresa e acabou, ele não precisa nem pisar lá mais. Então, é isso que eu penso, né? Onde nós precisamos nos atualizar, né, como mercado de trabalho futuro, para não ficarmos desatualizados. Obrigado. Antes do Rubens entrar, eu só vou fazer uma parte aqui, assim, porque tem uma frase do Anderson que eu gosto muito. Como você é presidente do Cicobi, que é interessante. Assim, a gente está, e acho que nós temos uma idade que a gente consegue fazer essa transição. E essa transição é importante do totalmente digital para o analógico, que era a nossa. Mas o Anderson fala um negócio que eu acho muito interessante. A turma mais velha falou assim: eu não vou num banco que não tem agência, eu gosto de ir na agência. E a turma mais nova fala o seguinte: eu não confio num banco que tem agência. Para que agência? Então, acho que a gente tem essa tarefa também de orientar. Provavelmente você pode, no meu entendimento, né, assim, mas é que tem acontecido, diminuir um trabalho de um corretor ou de algum assistente. Por outro lado, você vai ter mais um designer, você vai ter mais um social media assistente e outras coisas que vão chegar para você chegar no seu cliente. Vou te dar um outro exemplo para o Rubens entrar, que vocês estão sentindo isso. A gente teve na Dial, um tempo atrás, e eles fizeram já bancas dentro de cidades do interior, precisando de contratar, e às vezes chegava um currículo lá. E hoje, com a inteligência artificial e machine learning, georreferenciamento, você vai no celular de quem você precisa. É lógico que tem a LGPD, mas você vai ser muito mais eficiente. E aí você vai ter uma outra turma que tem que estar preparada para os 20% que o Zé Frederico falou. Por favor, Rubens. Isso que o Baioc comenta, né, dessa virada de chave, na verdade, isso é a evolução, né? E a pandemia, acho que muita gente acaba esquecendo que nós passamos por uma pandemia e que ela veio à força fazendo uma transformação digital, assim, ou você vira a chave
ou você morre. Então, foi uma questão de necessidade básica de sobrevivência. Algumas pessoas que não sabiam nem entrar no WhatsApp, por exemplo, para fazer uma venda. Então, um comércio que faturava lá R$5.000 por mês, R$10.000 por mês, eles não tinham essa experiência, né, digital de fazer essa transformação. A questão do chat GPT, né, que hoje está muito em voga, isso já é evolução. O Anderson, craque em tudo isso que a gente está falando, isso é uma evolução, e os nomes às vezes ficam mais bonitos no ano subsequente, né? Então, você tinha, para quem já programou com COBOL, acho que a maioria de vocês aí já leram isso nos livros da escola, lá da Federal. Para quem já programou, já viu, programou não, mas já viu cartão perfurado para fazer programação, tudo é um sequenciamento da evolução tecnológica. Então, nós estamos num momento extremamente perigoso para não criar uma geração completamente preguiçosa e que não quer trabalhar. E que nós, como já somos jovens há mais tempo, a gente tem que ter essa juventude também ao nosso favor, porque hoje, lá dentro das nossas empresas, eu atuo na área de tecnologia, mas cada dia que passa, Anderson, eu não estou entendendo mais nada. Então, nós temos empresas de software ERP, de HCM, né, que é RH, de logística, de rural, em Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Verde e Portugal. Dentro de todas as nossas empresas, o problema é o mesmo. Dentro do Brasil, o problema de Portugal é o mesmo, mão de obra, qualificação de mão de obra. E cada vez que você vai nichar um segmento, que você precisa de um profissional cada vez mais especialista, isso esbarra nas empresas. E quando o Marcelo comenta aqui que, de repente, você tem que tirar um ou outro profissional e pode ser substituído pela inteligência artificial, o empresário ele faz a seguinte conta: qual que é o meu custo e minha insegurança jurídica? Qual que é o meu problema com as leis? Será que se eu tirar esse cara e colocar um chat GPT para resolver um problema aqui, eu vou resolver um problema jurídico mais à frente? Por que problema jurídico? Não é que eu estou fazendo alguma coisa errada, não. É porque a nossa legislação, ela é muito atrasada e muito ruim. E ela dá margem para fazer a interpretação. Alô? E ela dá margem para fazer algumas interpretações que, de repente, o empresário fica totalmente descalço. E quem está começando um negócio, uma startup, etc., é pior ainda, porque aí você pega uma gama de profissionais que, às vezes, estão ali para atuar no apoio dessas empresas que estão nascendo e, na verdade, vai te gerar ainda mais insegurança jurídica para os próximos anos. E nós, né, como estamos num posicionamento de presidente de entidade, a nossa grande missão é atrair e mostrar para o governo, seja ele federal, estadual, municipal, leis que vão nos ajudar e que vão garantir que essas inseguranças jurídicas elas fiquem mais leves no nosso dia a dia. Então, por exemplo, nós trabalhamos nos últimos anos para a gente ter uma lei que pelo menos pudesse fazer, e-commerce, vem para Goiás. Foi a perfeita? Não, não foi a perfeita, mas nós conseguimos. Agora nós estamos trabalhando para dar uma evoluída nessa lei do e-commerce. Por quê? Porque as grandes empresas de e-commerce foram para Minas Gerais, foram para o Espírito Santo, foram para Brasília, foram para o Tocantins. Na época da pandemia, nós sofremos uma invasão de startups para ajudar a 44. Olha só que absurdo. E por que aconteceu isso? Porque lá tinha uma segurança jurídica que podia fazer com que os empresários da 44 fossem atendidos por uma solução. Então, a nossa missão, Juliana, ela é muito pesada, porque a gente tem que garantir que aquele sonho ele seja realizado a qualquer custo, não, mas à medida que as leis estejam bem trabalhadas e estejam bem asseguradas, tanto a nível de governo estadual, municipal e federal, para que realmente os empreendedores eles consigam chegar no final do mês e ter naquela última linha ali, opa, tá azul, ou eu vou
concretizar meu sonho, eu vou fazer um reinvestimento, eu vou pegar uma parte e fazer um reinvestimento na minha empresa. Então, essa, assim, só complementando um pouco do que foi dito aqui agora, essa é uma das nossas grandes missões dentro das entidades. Tentando responder ali a pergunta do Marcelo, né? Porque eu como educador, né, professor, eu vejo o pessoal amadurecendo. Eu até brinco com eles que eu entrei na sala na turma do último ano do bacharelado de IA, e eu fui professor deles no primeiro ano também, né? Aí eu entrei na sala assim, vocês engordam mesmo, né? Engorda, cai cabelo, né? E, então, assim, a gente como professor tem esse privilégio de ver, né, diferentes estágios passando. Honestamente, eu não sei se é uma inquietação minha também, se esse excesso de tecnologia vai nos deixar mais preguiçosos, né? Mas a analogia que eu faço é que eu nasci em 83 e eu peguei essa onda da informatização, né? Que é, você deixou de escrever, você passou a usar e-mail, você passou a usar editor de texto, e também haviam, exatamente, eu lembro, como se fosse ontem, essas inquietações, né? Eu lembro, inclusive, de uma professora, né, já na faculdade, dizendo assim, vocês são aí da computação, da engenharia de computação, eu acho que vocês vão ficar tudo uns caras ruins. E eu acho que a gente não ficou ruim, né? Então, de fato, a gente tem que tomar alguns cuidados, observar, mas essas inquietações, elas são naturais. Ao longo da história da humanidade, a gente sempre enfrentou esses dilemas, né? Essa semana mesmo eu vi um desenho, uma ilustração real, né? E eu fiz questão de buscar na internet para ver se não eram fake news, em que fizeram um cartoon dizendo que a eletricidade era uma grande ameaça à humanidade no final do século XIX. Gente, vocês estão entendendo? Assim, imagina um mundo hoje sem eletricidade, certo? E naquela época houveram pessoas que protestaram, que botaram a boca no trombone, assim, vamos parar com isso, que isso vai matar a humanidade, né? E o saldo disso é que a gente não se enxerga mais sem isso. Matou só uns de choque, mas no total foi bom, né? Exato, né? Então, a gente teve ganhos substanciais, então todas as grandes mudanças, elas trazem inquietações, né? E esse aspecto geracional da transformação digital é muito relevante, porque eu vou até usar essa questão do banco aí para trazer mais detalhes para vocês. Lá no centro de IA, são 418 pessoas que são pagas e trabalham no centro de IA da UFG. É uma empresa de médio porte funcionando dentro de uma universidade. E agora, eu não sou mais o diretor, mas a professora Thelma, mas quando eu era o presidente do CEA, passava por mim todas as implantações, contratações, distratos, etc. Eu tinha que ficar assinando aquele tanto de coisa. E aí, um dia, eu tive curiosidade, assim, banco digital, porque aparecem os dados bancários do cara. Aí eu falei assim, gente, isso é muito estranho, né? E uns 2 anos atrás, eu fiz um levantamento que, se eu excluísse os 5 maiores bancos do país, tradicionais, se eu pegasse esses 5 maiores, eles representavam mais ou menos 8% de toda a folha do C. 8%. Os digitais ficavam com 92%. Por quê? Porque o nosso público ele é essa geração nova. Predominantemente 20 e poucos anos, né? E eles têm uma visão de mundo, ao meu ver, diferente da nossa. Eu sou um convertido digital, né? Nasci no analógico. Se eu precisar ir numa loja física, eu vou reclamando, mas eu vou, certo? Mas eu acho que vem uma geração aí que acha isso um absurdo, né? E a gente flui bem entre esses 2 ambientes, ou a miscigenação disso, mas são também aspectos geracionais, porque a nossa geração também foi criticada pela anterior. Eu, pelo menos, tenho lembranças muito claras nesse sentido. Na minha família, por exemplo, gente, vou contar uma intimidade aqui, né? Eu lembro de alguns parentes assim, você não só fica no computador, nem casar você vai dar conta. Né? E, nossa, todo tipo, por quê? Porque aquilo era estranho, né?
para aquela geração, né? E realmente eu me identificava muito, assim, né? Não tinha problema nenhum em passar o dia inteiro no computador, né? Então, essas mudanças elas geram inquietações que é mais, na verdade, é esperado, é natural, né? Mas que a gente não é a primeira vez que, como humanidade, a gente fica inquieto com essas transformações. Muito bem lembrado. Dar um dado para vocês, no Brasil hoje tem um déficit em torno de 70 mil pessoas na área de tecnologia. E a gente está aí com nível de desemprego em torno de 10, 11, sobe um pouco, desce, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, gostaria até de aproveitar esse dado e perguntar para o secretário como que o governo de Goiás, quais as políticas públicas que o governo de Goiás está fazendo para poder inserir essa população jovem ou não tão jovem quanto a gente, mas que tem ótimas oportunidades de emprego e são, muitas vezes, disruptiva. Até vou dar um exemplo para vocês. A gente tinha, dentro da nossa plataforma, na Rurax, uma sala muito maior que a gente tem hoje. Quando eu vi, a gente estava lá em torno de 20 pessoas, só iam 2, 3 pessoas, os que nasceram um pouquinho antes desses aí. Então, a gente alugou essa sala, pegamos uma menor. Quando a gente precisa, a gente usa o auditório. Então, você ainda tem essa vantagem de trabalhar em casa ou em outros ambientes, que você ainda contribui para uma mobilidade urbana, que hoje é o grande problema, acho que das grandes cidades do mundo, das maiores cidades do mundo, é um problema global. Então, você ainda tem essa vantagem aí que você pode utilizar, e você tem softwares hoje que você consegue controlar essa produtividade. Eu tenho visto algumas ações muito interessantes do governo de Goiás, do José Frederico, e eu gostaria de ouvir e que ele pudesse falar para vocês como que está sendo tratado esse tema dentro do governo. Gente, eu fui mal educado e não cumprimentei só meus colegas aqui no início, né? E até para citar uma coisa, né? O Rubens, né, agora já considero um amigo, ele deu uma ideia que foi lá para Campus Party, né? Um dia ele me ligou e falou: Zé, rapaz, a gente tem que fazer alguma coisa com esse negócio de segurança nas escolas. Nossa, tá muito difícil, né? Nós que somos pais, né, ver os nossos filhos nas escolas com esse risco todo. Não dá para fazer um hackathon, chamar a galera para tentar chegar em soluções para isso? E aí a gente quebrou a cabeça lá, e agora o hackathon da Campus Party, que seria mobilidade, vai ser segurança nas escolas, né? Com a ideia do Rubens aí. E aí a gente quer trazer a turma da CIEG, trazer a moçada para pensar soluções, né? Que vão para além das clássicas, não só ter um segurança com a arma, mas outras possibilidades. E o Marcelo aí também, que hoje é famoso, né, que eu acompanho há um tempo. Prazer estar com você aqui, tá? E espero que a gente vá ter muita interação, né? Olha, só uma coisa rápida sobre o ponto anterior. Primeiro, assim, eu acho que alguns empregos vão sumir, tá? Só que eu acho que os que vão ser criados vão ser maiores, como você mencionou. E aí, na economia, se dá um nome de destruição criativa, né? É o nome dado, né, para esse fenômeno. Mas eu acho que, no final das contas, o saldo vai ser melhor. Imagina, antigamente tinha mais gente fazendo trabalho braçal e hoje as pessoas podem fazer trabalhos mais interessantes, né? Então, vejo isso como positivo. Agora, na política de formar pessoas em tecnologia, essa é a minha obsessão como secretário. Eu converso muito com o Anderson sobre isso, e é por 2 motivos. O primeiro é que, se Goiás quer ser uma referência, quer ter o nosso Vale do Silício aqui do Cerrado, a gente tem que ter uma geração formada em tecnologia, né? Então, a gente está buscando formas de fazer isso. Eu gosto muito da via também do ensino técnico, porque tem gente que passa lá no curso de IA na Federal, né? Curso super difícil de passar, uma nota bem alta, curso bacana, não consegue ser tanta escala, né? Porque é o modelo de ensino superior. O ensino técnico, em 2 anos, você consegue aprender, às vezes, essa parte de tecnologia, que é o que importa, sabe? E para a empresa, importa a pessoa saber programar, não é necessariamente o título. Então, nós temos as escolas do futuro, nós estamos muito animados aí, estamos desenhando agora, mas não vamos dar spoiler, uma coisa junto aí com o CEIA para a gente escalar e ter mais programadores e programadoras. Mas tem um segundo motivo. Eu, de fato, acredito
que com tecnologia a gente pode tirar pessoas da pobreza. Então, você imagina uma pessoa que nasceu, poxa, uma renda baixa, está na periferia, a família ganha um salário mínimo. Eu sei que é difícil, eu sei que tem um monte de barreira, mas se a gente conseguir formar um filho, uma filha programadora, programador, esse pessoal vai sair de uma renda familiar de um salário mínimo para 5 mil reais, 10 mil reais no futuro, 15 mil reais. A gente tem bolsista no CEA, né, que ganha mais do que isso. Então, a tecnologia ela pode servir como mobilidade social. A gente tem um elevador social para as pessoas. E aí, essa é uma obsessão minha, estou tentando arrastar o povo no governo. Dona Gracinha, a primeira-dama, gostou muito dessa ideia, estamos quebrando a cabeça, mas nessa ideia de que tecnologia é produtividade, é melhorar a empresa, ter receita, que é o que o Rubens falou. No final, a empresa tem que produzir mais, tem que ter mais lucro, gente, é assim mesmo. Vai empregar mais, vai gerar mais impacto. E também a tecnologia pode também melhorar a renda de uma família e pode mudar para sempre o destino de uma pessoa, de um jovem, de uma jovem. Essa que você está falando, né? Como que a tecnologia e a inovação podem quebrar essa barreira social, como que pode melhorar a vida das pessoas, é justamente isso. Hoje você vai montar uma startup, gente, tem muitos desafios, tem muitas dificuldades, mas a gente sabe que as grandes empresas de tecnologia mundiais, elas começaram numa garagem. Então, você precisa de poucos recursos, você precisa de formação até para se empregar, e você pode criar uma grande empresa. Na nossa época, né, década de 80, 70, para trás, assim, até 2000, você falava de uma empresa grande, uma empresa, um conglomerado, era um conglomerado de indústrias, maquinários, era uma coisa intangível. Você criar da sua ideia uma grande empresa, e se tiver consistência, você tiver esse empreendedorismo, você vai ter investidores, você vai tiver uma condição de mostrar isso. E hoje você tem, e eu acho que essas políticas públicas e privadas são muito importantes, até porque, não só porque as pessoas são boazinhas, não, porque vão ter lucro. Mas você consegue ter lucro através de tecnologia. Vou dar um exemplo para vocês agora recente, eu li há uns 3 meses atrás, uma pessoa fez um livro com o ChatGPT, fez a ilustração com uma outra ferramenta de inteligência artificial que chama Midjourney e vendeu em torno de 1000 cópias já até quando eu li. Então, você tem... e tem até uma frase muito boa do Bill Gates. Ele falou assim, eu gosto de trabalhar, em boa parte, não em tudo, com pessoas preguiçosas. Por quê? Eles sempre acham um jeito mais fácil de fazer as coisas. Então, ele sempre vai dar um jeito de fazer a coisa mais fácil, porque ele não vai ficar o tempo todo. E eles vão usar o outro lado, que é a criatividade, para fazer isso. Então, essa questão e é uma coisa também que eu tenho um idealismo muito grande nisso. Eu quase trouxe uma franquia de programação para Goiás, porque meus filhos estudam em escola particular e não tem um movimento dentro dessas escolas que incentivam isso. Outros países estão colocando isso no primário, no fundamental. E eu vejo essas ações hoje no SESI, muito boa, por sinal, com robótica, vejo no governo e não vejo nas escolas particulares. E acho que tinha que ser, assim, não o contrário, acho que todo mundo deveria investir nisso, mas eu acho que a gente está um pouco aquém do mercado. Nós temos 70 mil pessoas, 70 mil vagas para preencher e com uma série de pessoas precisando de emprego, desempregada, e teria condições de preencher essas vagas. Concordo muito também com os cursos técnicos, porque ele também dá uma agilidade nessas ocupações. Isso é muito bom tanto para empresas como para a pessoa que está sendo empregada, que era o que a gente estava colocando, como é que isso ajuda a economia. Rubens, a CIEG pensa ou incentiva algum modelo da gente criar um vale do silício, ou não assim, uma coisa centralizada, como ficou isso, mas essas ações de forma prática, como é que a gente pode unir
as entidades com o governo que está aqui, como é que a gente pode ser descentralizado, mas a gente vem disso. Por quê que eu falo? O Anderson tem feito um grande trabalho, e não é só a tecnologia, não é só a mente privilegiada dele, mas ele é muito empreendedor. Ele faz acontecer. Hoje, o CEA recebe mais recursos do que a própria UFG, com parcerias com empresas, né? E a gente, como startup, muitas vezes, eu não sou tão novo assim, mas a gente vê que é um ecossistema. Você precisa do jurídico, você precisa de um cara de venda, de uma modelagem de negócio, tem uma série de coisas, não é só a ideia. Como que a gente pode encaixar essas peças, que eu acho que é fundamental, não só o hub, ou não só a tecnologia, mas como é que a gente encaixa isso? O que você acha? Depois, o Marcelo comente depois aí também, como é que a gente poderia melhorar isso. Ô Juliano, lá na associação comercial, nós temos, são muitas áreas, né? A Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás. Então, a cadeia é muito grande. Então, para que a gente dê vazão para os nossos associados aqui dentro do Estado, que são quase 10 mil associados, nós dividimos por câmaras setoriais. E acho que está aqui ali no fundo o nosso Bill Gates do Cerrado, que é o meu presidente da Câmara Temática de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o Fábio Cristino. Depois ele vai me matar, que eu chamei ele de Bill Gates do Cerrado. Levanta a mão aí, Fábio. Ele é contra a Microsoft, por isso. A parte boa dele, só o dinheiro. Eu falei foi por causa do dinheiro, Marcelo. Então, nós colocamos algumas câmaras temáticas, né, câmaras setoriais ali, para que a gente pudesse apoiar as demandas dos nossos associados. Então, quando eu tenho lá um associado como a Caramorô, que é meu vice-presidente, como o César do Piracanju, estou dando exemplo de grandes empresários que têm demandas pontuais ali para o setor ou industrial ou de serviço, etc. O Fábio tem uma missão muito grande de entender isso e de como entregar uma solução para esse empreendedor. E como que ele vai fazer essa entrega? Ele vai ouvir o mercado, ele vai fazer apoio às startups, ele vai movimentar a comunidade, aí vai dentro lá da UFG, aí perturba o secretário Zé Frederico numa ligação depois das 10 horas da noite, aí perturba Startup Go, e por aí ele vai fazendo todas essas provocações para que a gente chegue na entrega de projetos pontuais que vão ajudar o dia a dia das empresas e, consequentemente, deixar ali o envolvimento e nascimento até, de repente, de uma spin-off, que já aconteceu muito isso dentro da própria associação comercial, apoiando algumas empresas criando spin-offs, de apoiando startups efetivamente com aporte, com mentorias, né? Então, essa nossa Câmara de Ciência, Tecnologia e Inovação, ela é muito importante nesse momento, principalmente agora da retomada, porque nós não temos só um problema de crédito, de uma série de outras coisas que todo mundo já sabe que está acontecendo. Nós temos um apagão de mão de obra. E fazer esse trabalho que o governo do Estado vem fazendo, que o Marcelo faz assim de uma forma assim, muita qualificação de mão de obra, isso é importante. Mas quando você tem empresas que são muito nichadas, como, por exemplo, vocês que estão com IA na ponta, você não consegue formar um profissional de inteligência artificial muito rápido. Você tem um período de aprendizado, você tem um período de maturidade para que ele possa te ajudar no dia a dia. No nosso caso, das nossas empresas, às vezes a gente chega a gastar R$100 mil por colaborador no ano com capacitação, para chegar no 13º mês e falar assim, não, não quero não, estou indo para o meu concorrente, aí você quase morre. Então, é uma situação tão difícil, mas tão difícil, porque se não tiver todas as entidades juntas, o setor produtivo, na mesma engrenagem, ou seja, na mesma vibe, nós vamos continuar aí tendo problema de qualificação de mão de obra e a CIEG não vai entregar aquilo que você me perguntou. Eu não tenho como apoiar os empresários, eu não tenho como apoiar a comunidade, eu não tenho como pegar uma startup e falar assim, olha, esse cara aqui é um futuro unicórnio goiano. Como é que nós vamos poder ajudar esse cara? Ah, não, eu junto 3, 4, 5 associados, faz um pitch para Piracanjuba, para Saga, para não sei quem. Chega lá e fala assim, cara,
vamos aportar aqui R$2 milhões, R$100 mil, R$10 mil, R$2 mil, e vamos fazer essa molecada crescer. Então, essa engrenagem tem que funcionar. O FG, né, as universidades, a área educacional, o governo, o secretário Frederico entrou aí, está realmente se despontando. Eu não estou vendo ele descansar. Esses dias eu fui para uma reunião em Recife, nós trombando dentro do avião. Onde você está indo, secretário? Estou indo para o Porto Digital, que o Porto Digital vai vir fazer a gestão do Hub Goiás. Então, isso é muito bacana de ver, porque o pessoal está transpirando para que a gente seja realmente um estado inovador e com tecnologia. Marcelo, complemente aí, se é que tem alguma coisa depois dessa... Da aula que o Rubens deu aqui, pouca coisa a complementar. Mas, assim, o que eu posso salientar é que, em Goiás, a gente vê um movimento muito grande das entidades e o governo do Estado, né, o poder público, para o crescimento da área de tecnologia e inovação. Nós temos 2 grandes movimentos, que iniciou com a Aliança pela Inovação e agora o Pacto da Inovação, presidido pelo Zé Frederico, né? Você que está presidindo o Pacto, não é, Zé? E o vice-presidente é o Chaú, que preside a Aliança. Então, praticamente, nós temos um pacto de aliança, trabalhando pela inovação. E são quase 80 participantes dessa discussão, que está ali a academia, está ali as empresas de tecnologia, o governo do Estado, outros entes públicos e a iniciativa privada. E isso vai, com certeza, ter um reflexo no futuro. Não é uma ação de curto prazo, mas é de médio e longo prazo. A gente pode vir sim a ser uma região de um vale do silício. Não vejo dificuldade nenhuma, como Florianópolis conseguiu, né, ser uma referência sobre isso. Eu acredito muito que Goiás, Goiânia, ou uma região metropolitana, tem toda essa condição. E nós, falando um pouco da Federação do Comércio SESC-Senac, nós estamos desenvolvendo o Senac Infinity, que é um Senac, se explicando o que é o Senac, é do Sistema S, é uma entidade administrada pela Federação do Comércio, que é focada em aprendizagem. Então, nós estamos criando dentro do Senac o Senac Infinity, que já funciona no Hub do Cerrado, onde a gente tem buscado trazer informação, conhecimento, treinamento na área de alta tecnologia e inovação. E viremos ali naquele prédio nosso, Santa Genoveva, onde é a Faculdade Senac, adaptá-la inteirinha para ser o Senac Infinity. E já estamos estabelecendo parceria com empresas como Google, Apple, que terão laboratórios aqui dentro da nosso Senac Infinity, terá treinamento, e Universidade de Israel, universidades americanas. Então, assim, cada entidade tem feito a sua parte, e a soma e o somatório disso é o que eu acredito que haverá uma mudança muito grande na nossa região, e, com certeza, em breve, nós seremos referência também, assim como é Florianópolis. Eu só quero fazer um complemento, que eu acho que, assim, Goiás, até antes do Pacto da Inovação, ele era muito solto. Cada um fazia a sua ação e queria o protagonismo naquele momento. Eu acho que o Pacto ele foi um divisor de águas. Rubens, explica um pouquinho o que é o Pacto para as pessoas, porque às vezes as pessoas não sabem tudo, que é até legal que elas vão entendendo ali um pouco. Eu vou até depois pedir que o presidente fale, porque ele vai falar com muito mais autoridade do que eu. Mas eu quero só complementar, antes de passar para o Zé Frederico, o conceito que Florianópolis implantou dentro do seu dia a dia, entre empresa, academia, né, as startups, e esse respirar serviço, esse respirar inovação com as indústrias, esse respirar com o comércio, com legislação, com modernidade, com atração de investimento para a região, ele precisa de tempo e maturidade. E Goiás estava andando muito solto, cada um para o seu lado, e de repente a gente trombava lá na frente, você gastava um caminhão de dinheiro que não tem, a FEComércio gastava um caminhão de dinheiro que tem, a FIEG gastava um caminhão de dinheiro que tem, e aí cada um fazia a sua ação e não tinha convergência
Não tinha sinergia. E aí chegava lá no final, todo mundo, o fórum inteiro estava fazendo a mesma coisa. Então eu acho que o pacto ele veio para aglutinar, fazer esse ecossistema de hubs de inovação, de entidades de classe, de academia, de governo, todo mundo. Rubens, só aproveitar, te interrompendo, me perdoa, só aproveitar a sua colocação, e nada disso surtir efeito sem um poder público. Porque é o poder público que tem o poder de regular, de permitir, de fazer acontecer. A gente tinha muita energia gasta com pouquíssimo resultado. E aí entrou um ator muito bacana no negócio, que foi o José Piquet, que foi um cara fantástico, é um cara fantástico, que é a referência no mundo para inovação, para cidades inteligentes, etc. Que fez um projeto muito bacana em Barcelona, né, que ele é de lá, fez vários projetos aqui no Brasil. Então eu acho que Goiás, ele está dando vamos dizer, na nossa época, André, da sua, né, porque eu sou jovem há mais tempo que você, Goiás deu uma bicuda de quixute para que a gente pudesse realmente sair à frente depois desse pacto. Mas aí eu jogo a bola aí de quixute aí para o Zé Frederico, para ele falar o que é o pacto aí da inovação. Bem rapidamente, pessoal, e já foi bem explicado. A gente fez um pacto, né, como o nome diz. Né, nós juntamos setor empresarial, universidades, a gente juntou governo e está querendo juntar a sociedade. E esse pacto é um pacto para que Goiás seja uma referência nacional e internacional em empreendedorismo e inovação. É simples assim. E aí, para isso, como o Rubens falou, teve uma pessoa que é uma referência internacional nisso, que é o Joseph Piquet, de Barcelona. Barcelona é um lugar super inovador, tem parque tecnológico, tem um monte de coisa bacana. E isso veio também, estava maduro, né? Porque vinha um movimento chamado Aliança pela Inovação, que aí depois tudo se juntou. Vai ter a primeira reunião conjunta, né? Agora no final do mês, vai ser super bacana. Na FEComércio. E aí acho que a ideia é essa, pessoal. Como é que a gente se junta na inovação? A gente dá o nome de hélice, né? Mas aí tem uma hélice que é governo, uma hélice que é setor privado, uma hélice que é universidade e população. Essas 4 hélices vão girar aí para fazer Goiás voar. E aí já fica o convite. A primeira plenária do Pacto pela Inovação pode ir lá aparecer e tudo. Ela vai ser agora no final do mês. Posso pegar aqui a data. E aí a gente vai fazer um chamado aberto de projetos. Então, todo mundo que faz parte do pacto pode sugerir algum projeto para que Goiás seja, de fato, inovador. Né? Então, qualquer tipo de projeto a gente se junta para fazer. Então, estou bastante animado. Sei que, enfim, acho que está no momento correto mesmo, no momento certo. Está maduro para a gente correr aí, nesse pacto, né, e pela inovação. Vou esperar você falar a data aqui para a gente passar para o pessoal. E eu gostaria, assim, a gente falta poucos minutos, que no dia 29 de maio vai ter o pacto, na parte da manhã. Onde? FEComércio. Na FEComércio, é entrada franca? É entrada livre, é um tema bacana, é um tema que contribui aí para toda a sociedade. Inovação sempre vai trazer novos caminhos melhores, e também vai fazer a roda da economia girar, que é o que vários países e lugares já experimentaram. Se vocês verem aí, Florianópolis hoje, ela arrecada mais impostos com tecnologia e inovação do que com turismo. E é uma bela de uma cidade que recebe milhares de turistas todo ano, mas que hoje tecnologia é mais importante no PIB de Santa Catarina, de Florianópolis, do que o próprio turismo, que tem uma vocação natural. Então, você pode construir essas vocações. Acho que a gente tem um terreno fértil aqui, que tem entidades interessadas e que já fazem, né, que já trabalham nesse sentido. Tem um governo que também está trabalhando essas políticas públicas, não só na questão da inovação e tecnologia, mas envolvendo aí também a economia e a parte social, que é extremamente importante que a gente dê mais oportunidades. Hoje a gente vê também muitos cursos gratuitos de tecnologia que as pessoas podem também fazer e ir atrás, que é importante esse empreendedorismo. Eu sempre cito o caso do Anderson. Ele tem uma cabeça privilegiada, tem um respeito muito grande da comunidade, mas ele não deixa de trabalhar
de manhã, tarde e de noite. E eu acompanho porque eu também tento seguir, eu sigo ele nesse sentido. Então, a gente precisa juntar esses motores aí da economia para que a gente possa realmente ter um Vale do Silício, ter um ambiente de inovação, porque vai gerar mais empregos, vai gerar mais riqueza. Eu começaria com o Marcelo, fazer as considerações finais, Marcelo, em relação, né, à importância da inovação e da tecnologia para o presente, para o futuro dos negócios e também para o social, porque eu acho que isso também envolve muito toda região que se desenvolve muito, ela sempre gera mais oportunidades. Bom, eu queria agradecer o convite de poder estar aqui. É um painel desafiador para mim, né? Tratar de ciência, tecnologia e inovação com os mestres aqui, mas estou aprendendo bastante. Eu sou apaixonado por tecnologia. Por onde eu passo, a gente investe muito em tecnologia. Lá, por idos de 93, com minha empresa, eu comecei em 89. O professor antes tinha só 10 anos. Eu que resolvi informatizar a empresa. Aí eu arrumei um cara que foi lá no Paraguai e trouxe uma placa 386 com HD de 40 quilos. Não, kbytes, né, mega. Não tinha mega, não. 40K. E eu montei o puta servidor. Hoje, acho que nem um celularzinho iPhone 1, 2 tem mais memória do que ele, né? E mais capacidade. Então, tanto que é muito rápido, a tecnologia atualiza muito rápido. E com certeza só tem uma forma da gente manter-se atualizado, é participar dessas palestras, estar envolvido na inovação, e quem não tiver por dentro, não acompanhar, vai ficar fora do mercado. Obrigado, Juliano, obrigado, secretário, obrigado, professor Anderson e meu amigo Rubens Filete. Obrigado pela presença e agradeço a todos aqui. Em nome da Heloísa, eu agradeço toda a equipe que me tratou muito bem. Obrigado por tudo. Os organizadores aí da Expo Favela, obrigado pelo convite. Rubens, por favor. Eu quero agradecer também, agradecer ao Breno, agradecer por estar aqui aprendendo, né? O Anderson, esse cara é uma lenda aqui já em Goiás, então, no Brasil. Então, a gente aprende muito com o professor Anderson. O Zé é um cara espetacular, fora da curva, cola nesse secretário que ele é sucesso. Realmente é um secretário diferenciado que está fazendo acontecer, Juliano. E o Baioc, a gente bate bola quase todos os dias aí, né, Baioc? De vez em quando a gente leva um gol, mas a gente faz mais gol do que leva, né? Então, quero colocar aí a CIEG, Associação Comercial, à disposição de todos vocês. Nós temos a CIEG Jovem também, acho que o nosso presidente da CIEG Jovem está aqui. E mostrar que a CIEG realmente ela apoia o intraempreendedorismo, as startups, as ações sociais, elas são muito importantes. As startups do terceiro setor, principalmente, que estão surgindo dentro do Brasil e no mundo, a gente observa muitas que estão assim despontando, mas fazendo um diferencial na vida das pessoas. Então, deixar a associação comercial, aos nossos diretores, e falar que todos nós, dentro da associação comercial, nós somos voluntários. Então, ali todo mundo trabalha voluntariamente, né, todos os dias, e com muito amor, para fazer uma cidade e um estado mais leve e passar um pouquinho de experiência daquilo que a gente sofre e já sofreu, e mostrar que, no futuro, a gente pode ter um futuro muito melhor compartilhando um pouquinho do que a gente já passou por essa estrada. Às vezes a gente pega umas estradas esburacadas, vaza óleo, mas no outro dia a gente conserta o carro e sai do outro lado. Obrigado, viu, Juliano, pelo convite. Eu que agradeço. Gente, muito honrado estar aqui, né? Eu não comento muito publicamente, mas eu cresci no pé do morro de Catalão. Então, eu, mais do que ninguém, eu não só acredito, como vivi a inclusão social, né? E eu lembro que o meu pai falava em casa que eu era a esperança da família. E isso sempre me colocou muita pressão, emocionalmente, inclusive, né? E de fato, ele tinha alguma razão sobre isso. E eu acho que
tudo que a gente conseguir mover, né? Mesmo que possa parecer incipiente ou pequeno ainda, acaba gerando sementes incontroláveis, mas que podem gerar frutos futuros muito interessantes. E não deixo de ter um déjà vu aqui ao citar o 386. Os jovens estão ali pensando, meu Deus, o que é isso, né? Porque eu aprendi a programar num 486. E eu lembro, acho que tinha 8 MB de memória RAM, se não me falha a memória. Não, de memória RAM, de HD, cara, eu acho que era 60 MB, alguma coisa assim já. Já era bem melhor, né? Mas, enfim, eu falei, nossa, eu não estou tão distante ali não, né? Mas, e até por causa disso, né, eu entrei no mundo da computação por causa de um curso técnico em que eu aprendi a desmontar o computador e a ligar ele. E eu adorei aquilo. Né? E aí fui fazer engenharia de computação, né, me encantei com a área de tecnologia, onde eu atuo até hoje. Né? E eu confesso que o que me move ainda a estar, né, atuando nisso é quantos potenciais a gente pode descobrir por aí, né? Ensinando informática básica, né? A gente não começa por inteligência artificial, a gente começa com... Existem degraus para se chegar lá, né, gente? Né? É preciso ter essa clareza. Né? Então, fico muito honrado aqui, a gente trouxe o BitDog, apesar dele estar machucado, tá, gente? Ele está soltando um monte de parafuso, tá, a cabeça dele está literalmente caindo. Tá? Tem que levar no veterinário. Mas o Raiz, que está aqui, né, o aluno do bacharelado, já ficou até de madrugada, falou assim, Raiz, precisamos levar amanhã, não tem jeito. Né? E aí, gente, ele fez um viradão lá. Não é uma solução definitiva, mas que pelo menos dá para pôr uns esparadrapos ali para que ele pudesse estar aqui hoje. Porque, para quem viu, né, as crianças, você chega com ele perto das crianças, a gente está plantando sementes ao fazer isso. Entende? Né? Trazendo coisas materiais que encantam, porque, de fato, a área de tecnologia é uma área que sobra vagas e a gente não consegue ocupá-las, e isso é uma coisa que dói muito, né, como cidadão. Então, ainda vai estar aqui amanhã, né, para quem quiser ver. É muito legal, eu acho sensacional, mas... vai desmontar, hein? Quando ele está com a bateria fraca, ele fica meio... Eu acho que ele já está fazendo gracinha, igual os vivos, né? Os vivos, os né? Vivos. Vou apertar o botão para reiniciar ele ali, mas muito obrigado, gente. Contem sempre com a gente. Agradecer todo o pessoal da organização pelo evento. Também agradecer aí meus colegas de mesa, né? Então, primeira honra estar com o Marcelo na primeira mesa, espero que de várias, viu? E aí estamos organizando aí da Senac, mas obrigado ao grande amigo Rubens, obrigado pelas palavras, pelas ideias. E, gente, não existe estado no mundo que conseguiu crescer sem seus empreendedores, sem setor empresarial, gente engajada. E aí, como vocês veem aqui, gente que olha para além do umbigo. Né? O pessoal não olha só para o que eles estão fazendo, mas para o todo. Né? O professor Anderson é uma referência, e aí fiquei bem feliz de ocupar essa pasta para poder fazer projeto com ele. Né? E aí nós estamos aqui pensando em muita coisa bacana, mas eu falo para vocês, o que a gente tem aqui em IA, em Goiás, não deve para ninguém no mundo, sabe? E eu queria... Obrigado, Juliano, pela moderação e por estar aqui com a gente. E, bem rapidamente, eu queria só divulgar algumas coisas. Eu vou terminar aqui divulgando algumas coisas. A gente está com o stand da Escola do Futuro, aqui na Expo Favela. Então, convido vocês lá a participarem. Tem o Sucatec, que é você mencionou um negócio o seu curso técnico. Quem descarta computadores, o Sucatec consegue formar crianças e jovens para aprender a recondicionar computadores, aprender o básico de programação. Então, super recomendo. O CEIA está aqui, né, também. Então, acho que bacana. A gente lançou ontem, para as mulheres e meninas aqui, um programa Goianas na Ciência e na Inovação. É um programa para a gente atrair mais meninas e mulheres para as ciências, para as engenharias, porque a gente tem que ter todos os nossos talentos aqui juntos. Né? Então, é super importante. E parabenizar
aqui a CUFA, Central Única de Favelas, pelo trabalho que eles têm feito no Brasil afora, né, o Breno aqui em Goiás. É um trabalho muito importante de juntar esses mundos e a gente conseguir andar assim, para frente juntos. Cumprimento o Zé, meu xará, aqui da cena também, a turma que está também no ativismo, tentando trazer mais oportunidades. E, gente, fica à disposição. O governo está aqui para ouvir vocês, gerar solução para vocês, e a gente crê muito nessa ideia de que dá para a gente crescer com tecnologia. As histórias como a do Anderson, que a gente tenha várias outras aqui, de pessoas que estão aqui na plateia, eu acho que é possível, tá? Então, estamos à disposição. Muito obrigado. Gente, para mim foi uma honra participar desse painel como mediador. Foi até fácil, porque só tinha gente craque aqui, eu só fiz uma ou duas perguntas e deixei aí o assunto fluir, e eu acho que foi muito enriquecedor a gente ouvir do Zé Frederico, do professor Anderson, que eu já conheço e é um craque mesmo, do Rubens Filete, do Marcelo, e acho que a gente vai fazendo esse elo, esse virtuoso de juntando as pontas de governo, de universidades, de empresários, de associações, e isso a gente criando um ambiente muito fértil de inovação. Queria agradecer a todos, né, que participaram junto com a gente. Achei que foi muito bom o tema, ainda mais como a gente incluiu aí a parte econômica e a parte social, principalmente, e de inclusão, que eu acho muito interessante. Acredito muito no trabalho da CUFA, o Breno está fazendo um grande trabalho, mas eu acho que como eles estão pensando o negócio na CUFA é muito interessante, porque favela realmente não é carência, é potência, e a gente tem que dar oportunidades e mudar os exemplos como o do Anderson, exemplos como de outros jovens que venham, para a gente não ficar só estigmatizado com um rapaz que sai, que é bom de futebol, que é bom de alguma outra coisa, mas é só no talento. A gente tem que criar também ambientes para pessoas que possam desenvolver talentos, e não só os fora da curva, ou só aquele que foi abençoado de alguma forma, mas que a gente consiga fazer isso e dar oportunidade para todos. Quem tiver competência, vontade, vai ter oportunidades, e isso também é bom, porque é devolvido para a sociedade como um todo, é devolvido para a economia, é devolvido para todos. Então, muito bacana essa sensibilidade que o governo está tendo, das associações que estão tendo. O Anderson é também uma referência até para ser um exemplo, né, desses jovens que estão vendo, que estão acontecendo. Então, essas oportunidades são muito importantes para a gente ir quebrando esses paradigmas e trazendo uma sociedade mais justa, que a gente melhore nessa questão social e que tenha oportunidade realmente para todos. Eu acho que a tecnologia é muito boa nesse sentido, porque ela é mais disruptiva, ela quebra essas barreiras. Então, muito obrigado a todos. Me parece só que tem uma pergunta de algum espectador aqui. Pode falar. Pode falar. Boa tarde, meu nome é Débora. Então, assim, eu faço parte da classe trabalhadora. E, durante a pandemia, eu observei que, por mais que a gente tivesse acesso às contas digitais, ainda tem um analfabetismo muito grande na área da tecnologia no nosso estado. Na verdade, é que nosso estado ainda é analfabeto em muitas coisas, né? De classe, de raça e um monte de coisa. Eu quero saber o seguinte, eu vou dar um exemplo. Minha filha se matriculou na Escola do Futuro para fazer o curso de robótica. Só que a Escola do Futuro ficou muito longe, né? Eu moro em Senador Canedo e a Escola do Futuro no Padre Pelágio. Então, quero saber assim, o que vocês estão fazendo para levar essa acessibilidade para a galera que está na base, né? Então, os alunos de escolas públicas, que não são escolas privilegiadas, como escolas militares. Minha filha estuda no IFG, já é uma escola privilegiada. Mas e as outras escolas? Eu tive
Eu trabalhei no Sense e eu vi que está faltando essa questão da tecnologia para as pessoas mais pobres. Então, por exemplo, Novo Gama, muito caótico, pessoas precisando ali ser ensinadas, Valparaíso, Cidade Ocidental, Senador Canedo, apesar de estar perto de Goiânia. Então, o que vocês estão fazendo e como vocês estão investindo? Falou agora de ciência para as mulheres, beleza, mas como que isso vai chegar lá na garota que está no colégio estadual estudando e falar, não, eu quero fazer essa programação. Não, mas esse currículo só vai estar disponível na escola militar. Como que está sendo essa acessibilização para toda a galera que está na base? Obrigado pela pergunta. Vou passar para... Posso responder? Tá. Como você chama? Desculpa. Débora. Débora, primeiro, obrigado, viu, pela pergunta. E a gente tem que ouvir assim, esses depoimentos e ver onde a coisa está funcionando e onde não está, né? Eu vou começar pelas crianças, né? Esse programa Goianas na Ciência, o que a gente está tentando fazer? Começar com as meninas, né? Então, a gente está com um pouco mais de 30 laboratórios no estado inteiro que são dentro de escolas públicas mesmo, não são militares, são escolas regulares, normais. Eles chamam Includes, é um nome até que a gente quer mudar, porque é um nome, enfim. E esse laboratório ele quer fazer o primeiro contato com as meninas com a robótica. Então, de graça, nas escolas estaduais, poxa, realmente, Goiás tem 246 municípios, então a gente está ainda com um pouco mais de 30, né? E você vai ver que é um negócio que tem que aumentar. Mas ele está bastante, tem desde no norte, tem Nordeste, tem Sudeste. Esse é o primeiro passo. As escolas do futuro, elas realmente ainda são poucas. Nós teremos 6 até o meio do ano, né? E elas são lindas, né? Bacanas pra caramba, mas se você mora onde você mora, em Senador Canedo, vai ser longe. 2 horas de viagem. No Nordeste goiano não tem nenhum ainda. Então, aí vão ser 6 horas de viagem, né? Então, ou seja, ainda não dá. O que a gente está desenhando agora, que eu acho que é um negócio legal? Estamos montando que é uma escola do futuro volante. Tipo uma carretinha, mas bonita, assim, bonita mesmo, para levar nas cidades. Porque aí a gente não tem que construir, porque até construir uma escola lá onde você está, pelo como é que funciona o governo, 3 anos. Então, assim, você não tem como esperar 3 anos, 2 anos para construir uma escola. Vamos fazer uma móvel, e aí eu acho que isso vai ser uma solução de mais curto prazo, que eu acho que é um negócio super importante. E aí depois, eu acho legal, assim, tipo, até ver sua filha e tudo mais, a gente está querendo fazer um trabalho de alfabetização digital, né, que é uma área nossa de transformação digital, nas comunidades. E é um curso bem básico, bem simples, sabe? Para o professor começar até como é que eu consigo abrir o computador e abrir um arquivo, como é que eu consigo abrir um e-mail. Então, acho que é uma provocação muito boa. E eu termino assim, nós não vou fingir que a gente já faz tudo, está tudo certo. Eu acho que é uma coisa em construção. Mas a gente precisa que vocês levantem a voz e falem quando não está funcionando para a gente conseguir reagir e resolver. E eu acho que esse é um ponto crucial. Tem que capilarizar. Não dá para ser só Goiânia, né? Só que Goiânia é uma cidade rica. A gente tem que conseguir ir para as pontas. E eu acho que a Escola do Futuro, a gente quer fazer isso. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Tá? E, às vezes, uma parceria até com as comunidades, e faz virtual também. Tem muitos cursos gratuitos, virtuais, digitais, que podem minimizar, né, eventualmente, essa presença desses cursos presenciais. Então, às vezes, o virtual pode ajudar ou dar um incremento nisso daí. Isso. E aí, só para falar a parte boa também do entorno, vamos inaugurar um em Valparaíso agora, em junho. Muito bacana, linda a escola. Então, estamos inaugurando em Valparaíso, acabamos de inaugurar em Santo Antônio, então o entorno estamos tentando amarrar ele ali. Tem um projeto da UFG de fazer um campus em Cidade Ocidental, e aí a reitora nos chamou para fazer uma Escola do Futuro junto ali. Então, assim, pelo menos 3 cidades no entorno acho que serão atendidas, né? Vamos tentar avançar mais. Eu só queria complementar um pouquinho que eu tenho 2 filhas, né, de 8 e 11 anos. E eu acho que elas não precisam passar as dificuldades que eu passei, né? Apesar delas estudarem em uma escola de nome, né, elas acho, na minha opinião, que não têm uma formação adequada para o mundo que a gente vive. E não quer dizer que é ruim, eu só acho que poderia ser um pouco mais, tá? Só para deixar claro.
E eu ensinei para ela, né, a utilizar a própria tecnologia, porque hoje, gente, a gente vive num mundo, né, falaram que do Barça, né? Eu lembro que na minha época quem tinha Barça era rico. Na hora que alguém falava assim, não, tem Barça lá em casa, nossa, esse cara deve ser muito rico. Aliás, vocês sabem o que é Barça? Gente, Barça eram livros. Sabe o Wikipedia? Vocês conhecem o Wikipedia? O Wikipedia vocês conhecem, né? Pensa o Wikipedia impresso. Era um Google encadernado. Certo? Então eram volumes enormes, né? Você fazia consórcio, sabe consórcio para comprar a casa? Você fazia consórcio para comprar o Barça, tá? Era muito caro, né? Então, a gente vive hoje num mundo que você não tem essa limitação mais, convenhamos, né? E aí, a minha filha de 11 anos, eu acho que ela puxou o pai, ela gosta, gente, ela ama o BitDog, ela reclama assim, eu quero ver o BitDog, né? E aí, eu recentemente ensinei para ela como ela pode ir minerando na internet e assistir no celular dela tutoriais, cursos, né? E eu aqui em Goiás, de forma voluntária, inclusive, né? Quando eu cheguei na UFG, eu abracei um projeto para trazer para Goiás a Olimpíada Brasileira de Robótica, para ensino fundamental e médio, que eu atuei como voluntário até 2020. Tá? Fiquei 8 anos à frente. Nos 3 primeiros anos, eu investi do meu bolso. Tá? Depois eu consegui parceria com as empresas. Depois o governo de Goiás passou a me ajudar com as despesas. E a gente passou de 30 crianças só de escola particular, hoje umas 400, com baixa participação ainda das públicas, que é uma coisa que me incomoda um pouco, mas a gente já tem um movimento relevante no Estado todo ano com o assunto da robótica. Mas eu peguei para falar porque lá em Senador Canedo, inclusive, me veio a experiência mais marcante na minha vida sobre isso, porque um dia apareceu lá um estudante de uma escola pública de Senador Canedo na Olimpíada Brasileira de Robótica, e ele fez um robô que se chamava Por Favor, Não Queima. Totalmente manual, com coisas que ele aprendeu na internet, e ele apareceu lá sozinho no dia da Olimpíada, lá no Campo Samambaia. Gente, eu fiz questão de ir na escola dele depois. Fiz questão. Mandei fazer um troféu para ele, para levar na escola dele, porque e eu tenho contato com ele até hoje, né? Porque aquilo me impressionou muito como... claro que eu sei que não é para todos, eu acho que vários a gente precisa de políticas, de apoio, de incentivos, mas que essa era tecnológica não resolve, a gente sabe disso, mas ajuda a tirar algumas barreiras. Gente, vou elogiar o professor só pela última vez aqui. Tem belo gosto pela camisa e muito obrigado a todos aqui.